Olá, amigos! Agora vamos para o módulo de periodização. Esse módulo de periodização ele vai ter 3 etapas. Né? Então, é a parte mais básica, a parte de direcionamento de planilha e a parte aplicada envolvendo o treinamento complementar da planilha de corrida. Mas vamos por hora. Então, a ideia, na verdade, é a gente fazer um breve comentário e entender os modelos mais utilizados na periodização de hoje. E fazer um flashback histórico até 1950, quando se inicia a sistematização do treinamento esportivo. Então, a periodização ali quase que não existia. Ela começou a existir basicamente a partir dessa época, com os avanços da ciência e também com o desenvolvimento e a proposta de Matveev, ou na verdade, da corrente russa em cima do processo de periodização. Matveev é um representante, mas não começou com ele. Então, tem outros que antecedem Matveev, mas foi a proposta do treinamento tradicional de Matveev, a proposta do treinamento linear, que ficou mais conhecida por Matveev, que seria o seu precursor. De 1950 até 1970, inicia-se questionamento sobre essas propostas da periodização clássica e o surgimento de novas propostas, liderando entre elas a periodização de Verkhoshansky, a periodização de blocos, que basicamente é ela que starta o processo de outras propostas de periodização que nós conhecemos hoje. E de 1980 para cá, a evolução do conhecimento, os novos processamentos de informação e a quebra de vários paradigmas sobre o treinamento esportivo. E os paradigmas vêm sendo quebrados até hoje. Então, constantemente há um paradigma que se quebra sobre o que pensávamos de um modelo de treinamento, de um método de treinamento ou sobre uma variável fisiológica. Isso é sensacional. Esse é o que mais acontece com a ciência. Né? A ciência ela é extremamente deslumbrante em função disso. O que hoje é verdade amanhã pode ser mentira e vice-versa. Hora do café. Então, basicamente, a gente tem a periodização clássica, né, o modelo clássico, seguindo a proposta do linear, e o contemporâneo, seguindo a proposta do bloco. Então, vamos ver essas duas e mais outros dois modelos, que são variantes deste. Então, quando eu falo do clássico, direcionamento linear, direcionamento de carga linear, a gente tem como percussor um dos representantes de maior impacto, é o Matveev. E esse cara, o Matveev, ele fundamentou todo o processo em cima do SAG, que é a Síndrome de Adaptação Geral. E lógico, quando a gente fala do SAG, a gente está envolvendo também os princípios de treinamento esportivo. Como normas que determinou para o modelo clássico, a gente tem a relação entre a preparação geral e específica, geral a parte de base, específica a parte de velocidade, os períodos bem separados, bem distintos de preparação geral e específica, isso até hoje assim, discute-se muito, se aplica-se muito isso hoje. As cargas de treinamento específico vão depender em função do desenvolvimento da carga do treinamento geral. Se ele tiver uma preparação geral baixa, o treinamento específico vai ser ruim. Então, o período de preparação geral, ele dá suporte para a preparação específica. Isso hoje é muito claro para a gente. Se o cara não tiver na corrida especificamente trabalhado um bom lastro de volume, ele vai conseguir desenvolver uma boa velocidade. E a necessidade, ele tem uma outra característica muito interessante, a necessidade de dividir o treino em preparação geral e específica. Então ele vai dividir o treinamento dele em parte geral e parte específica, parte geral e específica, que hoje esse paradigma já se quebrou. Você pode trabalhar de um contexto mais amplo. Então a gente tem vários modelos, inclusive fora da corrida, que funcionam muito bem. Um deles é no futebol. O técnico português, o Mourinho, se não me engano, né? Ele tem um modelo de trabalho, de periodização, que é sensacional com o futebol, que é o modelo integrado. Alguns pressupostos para trabalhar com a periodização linear. O calendário da competição vai influir a organização dos treinos, é um modelo proposto para alto rendimento, então ele vai trabalhar com 2 provas-alvos, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, basicamente, ou 3 provas, uma a cada 4 meses, para poder distribuir bem os treinamentos. As leis biológicas, a gente está falando do SAG, são a base para a periodização do treinamento, então não vai quebrar alguns pressupostos fisiológicos, ele vai respeitar o processo de estímulo e recuperação. E a unidade de formação geral e especial deve ser respeitada. Primeiro vem a parte geral, um tempo mais geral, depois a especial ou específica, que é a mesma coisa. Então, geral base e especial a parte de desenvolvimento das habilidades mais específicas, no nosso caso a corrida, melhora da velocidade. Ele divide os microciclos em ordinário, choque, recuperação, estabilizador, aquilo que a gente já conhece. O treinamento deve combinar sistematicamente carga e recuperação,
praticamente todo treinamento vai trabalhar em cima desse pressuposto, né? Sem isso não existe treinamento. Ele defende o aumento progressivo das cargas de treino, sempre aumentando. E aí, assim, cara, se você só aumentando, alguns organismos não vão aumentar. Entenda que o atleta ele pode até suportar pelo lastro fisiológico, ele tendo dedicação, mas os nossos alunos, clientes atletas da assessoria, então a gente tem que ter uma dinâmica de carga que oscile mais. E aí o ondulatório cai muito bem, e a gente vai falar muito do ondulatório lá na frente. As críticas para esse modelo linear: excessivo trabalho de preparação geral. Então o cara fica muito na base, na nossa corrida muito volume, trabalha pouco a especificidade. Então geralmente os nossos alunos não aguentam esse trabalho, acham muito maçante, muito estressante. E muito volume, a gente sabe que as lesões, o indicativo de lesões é maior, é mais direcionado para o treinamento de mais volume do que o treinamento de mais intensidade. Então é um indicativo, né? Não vamos falar que são as lesões. Desenvolvimento simultâneo de diferentes capacidades ao mesmo tempo no período de treinamento. Então, para atividades como esporte coletivo isso funciona muito bem, para a corrida isso não funciona bem, para os esportes cíclicos, na verdade, né? A cíclico vai funcionar muito bem, para o cíclico não funciona bem. Cargas repetitivas durante um longo período de tempo. Cara, para os nossos clientes isso é um saco. E a partir daí que eu fui criando um modelo de proposta que eu vou te mostrar, que eu vou te propor para você trabalhar. Que é um modelo com macrociclo reduzido, para que o cara possa ter mais performance ao longo do ano, para que ele possa sentir mais a melhor ao longo do ano. Então, ele perceber só 2 picos de melhor ao longo do ano, ele pode perceber até 4 picos de melhor. E isso para ele vai ser importante. Por quê? Cara, eu estou melhorando bem ao longo do ano. Deixar a percepção que, não só a percepção, deixar os dados reais que o cara está melhorando a cada macrociclo. E se são 4, você vai perceber que uma estrutura de macrociclo a cada 3 meses. Por que 3 meses? Não é um macrociclo muito grande para dar um suporte e para gerar uma condição fisiológica muito boa, mas eu consigo desenvolver essa condição fisiológica e fazer com que ele progrida ao longo desses 3 meses. E eu também consigo fazer um escalonamento das distâncias. Por exemplo, o cara vem de 5 para 10, de 10 para 21, de 21 para 42. Eu seguindo essa ordem, eu consigo a cada 3 meses, a cada de 3 a 6 meses, e melhorando a condição física dele. Por que eu falo de 3 a 6 meses? Quando eu falo das planilhas, os tipos de planilha, eu tenho planilha para o cara que vai correr os primeiros 5 km, eu tenho planilha para o cara que já correu os primeiros 5 km. Então, um pressuposto é que eu vou me preparar para 10. Tá? Eu vou me preparar para uma prova de 10 km. Mas eu não sei correr nada. Então vamos correr os primeiros 5, aí o cara faz os primeiros 5 km em 3. Mas eu vou te dizer que em 5 a gente também consegue fechar em 2, tá? Que é uma distância bem pequena. Mas vamos deixar redondinho em 3 meses. Legal, agora vamos continuar se preparando para 10. Mas antes de fechar uma prova de 10 km, vamos fazer uma prova de 5 melhor? Vamos melhorar o tempo? Que automaticamente você também está se preparando para a prova de 10? Legal, aí a gente consegue. E aí depois eu tenho 6 meses, eu vou treinar mais 3 meses para 10 km. Não é que eu preciso de 9 meses para treinar para uma prova de 10 km, não é isso. É que eu vou desenvolver uma base mais sólida durante esse período, vou dar etapas, metas para ele mais significativas, primeiro 5, melhores 5 para ir para 10. Ele vai chegar nos 10 muito melhor do que se treinasse para 10 em 4, 5 meses. Entende? Eu vou gerar para ele o desejo de gostar da corrida, de continuar correndo, de correr cada vez mais. Aí está o diferencial desse modelo de trabalho. Eu faço com que o aluno, a proposta é que o aluno da assessoria fique mais tempo treinando com você. E aí que está o modelo de negócio. É um treinamento onde valoriza o tempo de trabalho que ele fica com você. Lembra de uma coisa, cara. A gente está falando de toda a parte metodológica, mas é um negócio. É um negócio que você tem que entender que você tem que montar um modelo de treinamento que ele consiga chegar na proposta, no objetivo dele, que é aquela prova, aquela distância, aquele tempo, numa condição fisiológica sensacional, mas aí, terminou, o que ele quer? Né? Ele quer continuar com você. Ele quer partir para um novo desafio com você. E assim você vai tendo a perpetuidade, a continuidade do teu aluno na assessoria. E aí você vai tendo mais e mais clientes. Esse é o objetivo, essa é a filosofia por trás do que eu vou te apresentar do modelo de proposta de macrociclo da VO2 Pro. Por isso que eu falo, metodologia VO2 Pro, metodologia desenvolvida de treinamento de corrida para assessoria esportiva. Para alto rendimento a gente tem muitos modelos eficientes, mas que trabalham com a meta de tempo. Aqui eu quero que o cara tenha a meta de tempo como cliente
e consiga atender todos os seus objetivos. Então, esse é o grande diferencial. O cara vai ficar mais tempo, cada vez mais tempo correndo e correndo conosco. Eu costumo brincar o seguinte, eu sempre digo isso nos cursos, de repente que você já fez algum curso, você vai entender. Quando o aluno termina uma prova, e geralmente quando eu estou lá, né, sempre quando eu estou lá, ele termina a prova, e eu fico provocando muito eles na prova, motivando, provocando. Quando ele termina a prova, ele fala assim, alguns dizem assim, agora pode colocar aí qual é o nosso próximo desafio lá no planejamento, qual vai ser a nossa próxima prova. Você não imagina, cara, o que vem na minha cabeça, o som. O que vem na minha cabeça é um monte de cifra, o som aqui da caixa registradora. Tim, 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 tim. Você pode até pensar, ali é mó tio Patinhas, não é isso. Por quê? O método tá certo. Joga ele para um outro desafio. Um outro desafio são mais 3 meses de planejamento, de treinamento conosco. E depois vai para um outro desafio, depois para um outro. Muda seu desafio, mas continua com a modalidade, a corrida e continua dentro da assessoria. E aí a gente tem um negócio sólido e lucrativo. Entende? É o entendendo para atender o cliente. É isso que ele quer. Os nossos clientes, eles querem correr, eles querem se superar na corrida. O quilômetro é só um mero obstáculo físico, mas o que ele quer realmente vem de dentro, ele quer se superar, ele quer poder dizer, cara, eu consegui mais e mais. E a gente tem que dar essas condições reais para ele. Não é que o treinamento é fácil, vocês vão perceber que o treinamento de carga concentrada, longo, é extremamente estressante, sabe? 30 quilômetros num dia, num período, é muito estressante para algumas provas, como para 21 ou para 42, mas é necessário para dar base. E quem vai fazer o 30 não é um cara que veio do zero, é um cara que tem base para isso. Ele veio construindo a base ao longo do treinamento. Então tem todo um processo gradativo e toda uma construção lógica do treinamento para chegar nesse ponto. Beleza? Então vamos continuar. Então aqui os modelos, o modelo linear, onde ele tem os 2 picos de performance, um lá no começo do segundo semestre e no final do segundo semestre, que seria por essa proposta que a gente está trabalhando. Então é muito tempo na base, no início, são praticamente 4 meses de trabalho de base. O cara vai estar de saco cheio, a chance de o cara não continuar treinando, de se achar muito volume. Então a gente tem que adequar isso para a nossa realidade. E quando a gente fala em nossa realidade, a proposta dos mesociclos, que são os meses de trabalho, né? Então aqui é uma proposta de um mês de incorporação, onde tem um micro adaptativo, outro micro ordinário, outro ordinário e um micro de recuperação. Então quando eu falo micro de recuperação, os nossos alunos, clientes, atletas, eles treinam 3, 4, 5 horas por dia, todos os dias. Então geralmente você tem, como você viu lá na pesquisa, a maior parte treina 3 vezes na semana, 50%, 52%, se eu não me engano. E vão treinar entre 1 hora, 1h30, 2 horas. Né? A maior parte. Um treino ou outro que vai passar disso. Então, o processo de recuperação dele é muito rápido, porque ele tem uns dias em off. Então, ele não necessita de uma semana de recuperação. Então, se eu sigo esse modelo tradicional, eu estou jogando uma semana fora. Se eu estou jogando uma semana fora de 3 meses de treinamento, eu estou jogando 3 semanas, é quase um mês de treinamento. E se eu estou treinando 4 meses, se eu faço um modelo de periodização de 4 meses, e treino sempre a última semana recuperativa, eu estou jogando um mês fora. Para cada 4 meses eu perco um. Então isso é muito complicado, vai demorar mais tempo para o cara chegar no objetivo. Então, particularmente, eu não trabalho com microciclo de recuperação. A não ser que seja a transição de um macrociclo para outro. Aí eu chamo de transitório, mas ele funciona como recuperativo. O que eu utilizo são algumas sessões de recuperação, que são os treinos regenerativos, para quando o cara treina 4, 5 vezes na semana. Mas isso a gente vai falar lá na frente. E aí, no microciclo de choque, né? Então vamos abordar aqui. Aqui eu tenho um microciclo de choque básico, do modelo clássico, onde eu tenho aqui os 7 dias de treino. Então, assim, as cargas amarelas são as cargas estabilizadoras e os choques, os vermelhos. Se eu for utilizar esse modelo aqui para um cara que treina 3 vezes na semana, eu não preciso botar as cargas estabilizadoras, eu utilizo só os micros de choque. Então, eu uso só as cargas de desenvolvimento, de condicionamento. Então eu trabalho só com as colunas vermelhas. É como eu venho adaptando a proposta para quem treina fracionado ao longo da semana. E outro, para quem não é atleta. Então é um modelo de trabalho para quem não é atleta. Então quando a gente tem essa adaptação do alto rendimento para o baixo rendimento, para o esporte participativo, não é só entender que o cara não é condicionado. É entender o que envolve isso, o que leva o cara a correr, quais são as motivações. Tudo isso é importante na hora de construir o treinamento. Então não basta ser o melhor treinador, tem que entender para poder atender o cara da forma bem. Pausa para o café. Então vamos lá.
O que eu estou te mostrando aqui agora? O modelo seguindo a proposta de periodização linear, trabalhando com pace. Então a carga aqui é pace, então você vê aqui 80%, 70%, 90% é em função do pace, entendendo que esse cara fez um teste, entendendo que a partir desse teste a gente está determinando as cargas em cima da proposta da periodização linear com carga pace. Então tem as distâncias de treino e as velocidades. São todos treinos contínuos fixos, ou seja, sempre mantendo a mesma velocidade para ficar mais fácil o entendimento. Então eu fiz uma tradução, né? Uma tradução, ou seja, uma adaptação do modelo linear para a corrida 3 vezes na semana, seguindo aquela proposta de linear. Então ficaria mais ou menos assim, né? Minha interpretação, né? Para um cara que vai treinar para 10K intermediário. Então tem os treinos longos e os treinos intermediários, os treinos de velocidade. Então você vai perceber que os treinos de 5 e 6 km são um percentual de velocidade maior do que os outros. Legal? Então 12 semanas de treinamento. Então a dinâmica aqui é a gente intercalar os vários modelos, as várias propostas. Vamos lá. Então, na prática, o que você observa? Não é necessário um micro de recuperação para esses caras que eu já tinha explicado. Então, eu utilizo micro de recuperação. Não, eu utilizo, na verdade, treino regenerativo. Então, não é necessário um micro de recuperação para planilhas de até 4 vezes na semana. E não é necessário um micro de recuperação para a proposta de treinamento da VO2 Pro. Beleza? E mesmo se não for uma proposta de treinamento que eu vou te mostrar, que eu vou te apresentar, mesmo trabalhando no linear, se o cara treina 3 vezes ou 4 vezes, não é necessário implementar um micro de recuperação. É isso que eu estou dizendo aqui. Os medos e micros não têm estrutura para a nossa realidade, ou seja, não foram montados para quem é aluno, cliente, atleta e assessor esportivo. Acabamos dando estímulos muito baixos e ainda temos uma recuperação, um período de recuperação, que é o micro de recuperação, que vai fazer com que a gente tenha perda na qualidade da adaptação. Então, esses são os maiores pontos negativos do treinamento pela proposta linear do Motivev para a nossa realidade de corrida de rua. Mas aí eu tenho um ponto muito forte. A partir do modelo de carga clássica, do modelo linear, tem o modelo pêndulo, que eu utilizo muito para projetar novas cargas no final de um período de treinamento, novas cargas por um curto período de treino, que pode ser de 4 a 6 semanas, ou até 8 semanas. Então a ideia é o seguinte, eu vou te mostrar aqui o pêndulo, onde eu trabalho da seguinte forma. Eu planejei o treinamento, o cara fez os 3 meses. Aí ele me fala assim, pô, Alê, tá terminando esses 3 meses, mas tem mais uma prova daqui a um mês, que eu queria buscar um resultado, eu queria tentar alguma coisa, ou pintou uma viagem. Então se a prova estiver dentro daquela metragem que eu posso fazer essa transferência, legal. E o que eu estou falando de metragem de transferência? Eu estou treinando, por exemplo, para uma prova de 21 km. Então eu posso fazer esse upgrade para uma nova prova de 21, ou para uma prova de 10, para uma prova de 5, ou seja, com uma quilometragem igual ou menor. Eu não posso fazer isso para uma quilometragem maior. Tá ok? Então eu consigo. E aí eu já vou fazendo a manipulação das cargas para trabalhar esse pêndulo para depois do macrociclo que eu vou te apresentar a proposta pelo modelo VO2 Pro, consigo trabalhar com esse pêndulo de 4 a 6 até 8 semanas para dar continuidade ou estender a performance desse cara. E os resultados são muito bons. Só que eu não consigo sempre fazer isso. Eu posso fazer isso uma vez, depois eu tenho que entrar com tradicional. Tradicional que eu digo, os 3 meses, trabalhar de novo os 3 meses, porque isso exige muito. Eu trabalho com efeito residual. Então, trabalhar com efeito residual é uma característica do bloco, mas eu consigo utilizar pela dinâmica de cargas do pêndulo, que eu vou mostrar para vocês. O pêndulo ele surgiu basicamente em 1976 como uma variação do modelo clássico. E basicamente, cara, é um treino com 2 tipos de microciclo. Eu tenho um microciclo para desenvolver a performance e um para regenerar, para estabilizar. Então eu posso trabalhar de 3 a 6 semanas. Então, o que acontece? De 3 a 6 semanas para eu poder desenvolver o treinamento de pêndulo. Eu gosto de falar de um mês até 8 semanas, de 4 a 8 semanas, que seria ideal para aumentar a performance nesse curto espaço de tempo. Então, esses 2 micros são as seguintes características. O micro principal, ou o micro de choque, ou o micro de desenvolvimento. O nome não interessa, o que tem que ficar claro para você que ele vai aperfeiçoar a capacidade especial do atleta de correr mais rápido. E o micro regulador, que vai otimizar a parte de regeneração. Então, o nome
correto da tradução é principal e regulador, mas você pode identificar choque recuperativo, choque regenerativo. Entenda que eu tenho que ter 2 micros no pêndulo, um para otimizar a performance e um para recuperar da performance. Basicamente é isso. Aí como é que funciona? Aqui na coluna quadriculada eu tenho um micro de desenvolvimento. Na coluna branca eu tenho um micro recuperativo. Então, eu tenho ali sempre um conjunto de 2 semanas. Na primeira semana, desenvolvimento forte. Na segunda semana, regenerativo baixo. Na terceira semana, eu tenho outro desenvolvimento com cargas mais intensas. A densidade da carga ainda maior. O cara chega em extremos, vai correr mais rápido. E o regenerativo ele vai correr menos. Então, ele vai ter mais tempo em off. Então, esse é o efeito em pêndulo. Até chegar na semana da competição, que seria a última coluna. Então, eu posso trabalhar 3 semanas, onde a terceira semana seria a semana da competição, ou 4, 5, 5 semanas com essa característica. Fácil, né? Esse pêndulo é extremamente sensacional, adoro. Às vezes o cara diz, eu quero fazer mais uma prova daqui a 3 semanas, 4 semanas, eu utilizo o pêndulo, funciona muito bem. E aqui é em minha interpretação do modelo pêndulo, sempre trabalhando com a carga pace, tá? Então esse percentual aqui de 80, 90, 70 é em função do pace, entendendo que teve um teste, nesse teste tem 100% de velocidade, eu vou trabalhar com esses percentuais de velocidade. Eu não vou falar desse teste agora, porque não é o foco, é só para você entender que teve uma carga referência, é o nome que a gente fala. Então as distâncias, por que essas distâncias de 6, 5, 12, 10? Porque é uma prova de 10 km, não há necessidade de o cara correr grandes distâncias. E aqui é, peraí, e a sexta semana. Na verdade, são 12 semanas de treinamento. São 12 semanas de treinamento. Então, deixa o primeiro bloco de treinamento. Não, peraí, galera. Então, são 2 modelos. Primeiras 6 semanas, aí a prova. Eu tenho um outro modelo. Cara, que confusão, né? Espero que vocês não tenham confundido. Então, ó, são 2 modelos de treinamento de pêndulo, até eu me confundir. São 2 modelos. Então, esse aqui é o segundo modelo, porque eu estou trabalhando com uma carga referência aqui, ó, tá vendo? O máximo. Aqui, nesse modelo, que é o segundo, o que eu estou utilizando? Aqui a minha carga referência é a proposta da VO2 Pro, que é o treino de ritmo que a gente utiliza. Então, esse aqui é o modelo de pêndulo que eu utilizo na VO2 Pro. Beleza? Então, como é que funciona? O cara vai fazer os 5 km o máximo que ele puder. A partir daquela velocidade dos 5 km, eu vou determinar os 90% daquela velocidade, os 80% sobre aquela velocidade, que eu vou te ensinar lá na frente em quantificação de carga. Então, não precisa ficar preocupado. Mas é só para você entender que esse efeito aqui, que essas 6 semanas, é o treinamento de pêndulo que eu utilizo com a proposta da VO2 Pro. E agora eu vou atrasar aqui agora, vou voltar. E esse modelo aqui é o modelo tradicional adaptado do real. Então você tem esses percentuais aqui em função de um teste, que pode ser um teste de VO2 máximo, aí eu acho pelo percentual da velocidade, tem uma adequação que eu vou te ensinar lá na frente também, em quantificar a carga, que pode ser aqui, ou um teste de velocidade, com uma prova de 3K, uma prova de 1 km. Então há várias cargas de referências, mas por que eu não vou abordar nenhuma delas? Porque a VO2 Pro utiliza como parâmetro o treino de ritmo. Aí a gente volta para o segundo modelo, que está aqui, onde o treino de ritmo é igual a metade da distância da prova. Então a prova é de 10 e o treino é de 5. Eu trabalho com essa velocidade com padrão de carga all-out. O que é um padrão de carga all-out? Eu vou dar o máximo que eu posso para aquela distância naquele dia. E a partir daí eu vou modelando a carga em função daquele resultado. Beleza? Então esses cálculos estão muito bem explicados lá na frente, quando eu falar de quantificação de cargas. Eu não quero que você se preocupe com a quantificação agora, mas eu quero que você entenda que esse máximo seria que ele fez esses 5 km dando o melhor dele. E todos esses percentuais vêm em função desse máximo. Então o que você está observando aqui? Ó? O máximo da semana 1, ele é responsável em dar a carga da semana 1, dos outros treinos, de quinta e de sábado, e da semana 2. E sempre que tiver a semana ímpar, ela é responsável por aquela semana e na semana seguinte. Beleza? Então, tranquilo. Agora vamos para o outro modelo, um modelo mais parrudo, um modelo que a gente utiliza mais, um modelo que possibilita que nós trabalhemos de forma
mais diferenciada, que é um modelo contemporâneo, que também a gente pode identificar como trabalho de bloco. Ele é muito utilizado para o treinamento coletivo, mas o treinamento individual responde muito bem. Agora, o que eu devo te dizer é o seguinte: nos esportes cíclicos, o trabalho com a periodização de bloco funciona bem, mas o linear também funciona muito bem. Agora, acho que o grande desafio é o treinador ter o know-how de saber em qual momento ele vai aplicar o bloco e em qual momento ele vai aplicar o linear. Então, o meu professor de periodização sempre dizia que os dois são muito importantes. Mas se eu tivesse que escolher, ele falava que ele ia começar com o linear para dar uma boa base e depois fazer um de bloco para utilizar o efeito residual da carga desenvolvida na base. E essa é a principal característica do treinamento de bloco. Ele utiliza o efeito residual do momento anterior, do macrociclo anterior, do mês anterior, da semana anterior, para desenvolver o treinamento daquela sessão, daquele mês, daquele micro. E vamos ver como é que isso funciona. Então, os pressupostos. As cargas são bem personalizadas e distribuídas em função do SAG, Síndrome de Adaptação Geral. A concentração dessa carga é no curto espaço de tempo, então possibilita que o cara tenha mais intensidade, porque ele vai em cima da resposta fisiológica. Então ele pega muito em cima de limiar, de lactato, em cima de frequência cardíaca, sempre procurando alguma coisa, alguma curva fisiológica para ele podendo estar respondendo. Isso possibilita que o cara vá numa intensidade bem próxima da real da máxima. Ele desenvolve as capacidades físicas aproveitando o efeito residual das cargas já trabalhadas, das capacidades já desenvolvidas, e isso é um bom diferencial porque ele não tem que começar do zero. Ele dá muita ênfase no trabalho específico, que é o grande diferencial. O cara já começa fazendo as atividades numa intensidade mais elevada. Se você observar o trabalho de blocos, ele fica mais ou menos assim, são os 3 blocos, cada bloco com uma característica. E aí você vai perceber o bloco A com uma característica distinta de formação, de desenvolvimento, B de polimento e o C, onde o cara aumenta a capacidade em função do aumento da intensidade pela característica das capacidades mais específicas para aquela modalidade em si. No nosso caso, a corrida, correr mais rápido. Então, o que o cara treina no bloco A? De uma maneira geral. Aqui é criar condições para melhorar a performance. Então, ele tem uma preparação do sistema locomotor, ele vai melhorar a base e aumenta a quantidade dos impulsos, ou seja, o cara vai desenvolver uma qualidade do treinamento. Mas uma qualidade onde o cara possa suportar os treinos. Então, essa qualidade, que é a intensidade, não é uma intensidade muito alta, mas é uma qualidade onde ele venha com um volume significativo e ele possa gerar uma adaptação. Entenda que quando a gente fala de periodização, é muito comum a gente falar assim, a intensidade sobe e o volume baixa. Não, não é bem isso. A intensidade é predominante sobre o volume, só que os dois podem subir. Só que eu tenho que ter um volume mínimo para trabalhar a manipulação da intensidade. E vice-versa. Eu tenho que ter uma intensidade mínima para poder trabalhar a manipulação do volume. Exemplo, eu vou treinar para maratona, eu vou fazer longos de 30 km, mas eu vou caminhar. Eu não tenho uma intensidade adequada para aquela distância. Eu não vou desenvolver uma condição. Basicamente é isso. Eu vou correr para uma prova de 10 km, que é uma prova rápida. Eu vou correr muito rápido, mas eu só vou correr 100 metros por dia. Eu não vou ter um volume significativo. Então eu tenho que ter volumes mínimos, intensidades mínimas para responder sobre aquele trabalho. Então aqui ele vai dar uma prioridade sobre o volume, mas com uma intensidade, um treino ainda qualitativo, mas uma intensidade que possa gerar um desenvolvimento do volume. Aí você tem a duração desse bloco de 1 a 3 meses, dependendo da condição física do grupo ou da pessoa, para que isso possa ser desenvolvido. Então, basicamente, o treinamento de bloco, ele pode ser 3 meses, todo bloco, 1 mês, cada bloco, todo o período de macrociclo, ou pode durar 9 meses, 3 meses, ou pode durar 10 meses, 3 o primeiro, 3 o segundo e 4 meses o terceiro, como a gente vai ver. O segundo bloco, que é o bloco B, ele diminui o volume, aumenta a qualidade. Ele começa a trabalhar com características de formação especial. E ele utiliza muito um volume menor, uma qualidade maior que a intensidade, mas ele trabalha com efeito residual, que é o que a gente chama de fenômeno, o fenômeno do efeito posterior duradouro do treinamento. Tem a sigla EPDT, ou carga residual, efeito de carga residual. E isso vai favorecer o desenvolvimento da técnica. É aqui onde a gente faz o polimento e a melhora da técnica do indivíduo. Até chegar no bloco C, que é a alta intensidade dos exercícios especiais para aprimorar
e para manter a potência desse cara. Aqui sim a manutenção da performance, cargas altas, volumes mais baixos, mas volumes significativos para manter uma adaptação. E períodos de recuperação pós-competição e também pré, para permitir que esse cara tenha uma boa manipulação do treino e tenha bons resultados. Basicamente, quando a gente fala de periodização, eu gosto de dar um exemplo seguinte. Vamos entender que você já treinou algum tempo continuamente para alguma modalidade, qualquer modalidade que seja. Em algum momento desse período de treinamento, você acordou um dia assim, se sentindo muito potencializado. Muito bem, cara, hoje eu vou treinar muito, hoje eu vou mandar bem, hoje eu vou responder muito bem, eu vou correr muito, eu vou pegar muito peso, não é verdade? E outros dias, não, hoje eu não vou nem sair da cama, não vou correr, não estou indisposto. Funciona mais ou menos isso. Você, como treinador, o teu trabalho é manipular o treinamento para que o cara chegue mais próximo da competição nessa condição de muito bem favorecido, para que você possa dar o melhor de si, progredir cada vez mais. E lógico, depois de passar nesse tempo de melhor condição, entrar no tempo de uma condição melhor para gerar melhor recuperação. Então eu posso basicamente dizer que o treinador ele tem a obrigação de manipular as variáveis para que o indivíduo chegue nessas condições no dia ou mais próximo da competição possível, no momento da competição. E que isso possa se perdurar por algum tempo, como tem aqui o bloco C, dura de 1 a 4 meses, então ele vai manipular para que isso se estenda, em função de ser uma competição que dure mais tempo do que apenas um dia. É difícil, não é fácil não, cara, é quase igual ganhar na cena. Vamos lá. E aqui tem um modelo de 12 semanas de treinamento, agora são 12 semanas de treinamento, utilizando uma interpretação minha do modelo de bloco. Então o que você vai perceber? Primeiro bloco A, as primeiras 4 semanas. Então aqui, estou favorecendo o desenvolvimento do volume. Então o que você percebe? Distâncias, elas vão aumentando. Percebe que o último treino da 4ª semana é 14 km. E vão manipulando a intensidade para que quando aumente um pouquinho a distância, diminua um pouquinho a intensidade para dar um resultado significativo na adaptação. No bloco 2, eu diminuo o volume, aumento a intensidade. Quando eu diminuo o volume e diminuo a intensidade, eu faço um trabalho técnico para otimizar a técnica. Depois eu aumento o volume para fazer aquisição e desenvolvimento dessa técnica. Aí 5ª e 6ª, vamos lá, 7ª e 8ª. Eu posso inserir em qualquer momento, em qualquer tipo de planilha, as provas treinos, que são provas onde eu vou medir como está o meu trabalho naquele momento e vou fazer algum ajuste, se possível, para o período que me falta para a prova-alvo. E aqui o último bloco é o desenvolvimento de velocidade. Então o que você vai perceber? A VO2 Pro utiliza muito essa característica de blocar. Tá? Base específico, base específica, a gente vai ver. Então ela tem uma característica do bloco, mas ela segue uma tendência do MMA, então é um mix. Mas lembrando que é um mix voltado para a necessidade do cliente, onde a gente consegue atender melhor o nosso corredor, atleta e cliente. Então, cara, é atleta, cliente e aluno. Então a gente tem essa característica, esse tripé. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que desenvolver velocidade, fazer com que esse cara corra mais rápido, fazer com que esse cara corra mais longe, mas da forma eficiente e segura. É uma grande responsabilidade, tem que ter muita competência para a gente conseguir atingir isso da forma eficiente e segura. Então o treinamento de bloco ele é muito especial porque permite essa condição, só que a gente pode cometer alguns erros. Qual é? Dá muita intensidade, o cara não conseguir desenvolver bem na prova-alvo. É o principal erro que eu observo, porque chega no bloco B, o cara gera muita intensidade, não faz um polimento, e ele não consegue se manter no bloco C com alta intensidade, que é um bloco exigente, e na prova ele perde rendimento. Finalizando o bloco, a gente tem um treino que na verdade é uma nova percepção. Não é nova, é um modelo antigo de treino, mas com um novo nome. Mas a gente já observa muito bem essa característica. E é uma característica que funciona muito para a nossa realidade de cliente, que são os caras que não são alto rendimento e treinam 3, 4, 5 vezes na semana, que é o treino polarizado. Então, basicamente, o que é o treino polarizado? É um ondulatório. Só que é um ondulatório com cargas extremas. Carga, alta intensidade e baixa intensidade. Alta intensidade e baixa intensidade. Então, esse ondulatório, ele permite que o cara tenha uma regeneração. Então, é porrada e recuperação. Porrada e recuperação. Então, um exemplo, o cara vai correr com 90% ou mais da intensidade ou do volume e depois vai correr com 75% da intensidade ou do volume. Então, é essa característica. Alta intensidade, baixo volume e alta intensidade. Sempre caracterizando dessa forma.
sempre aos extremos. O treino polarizado é muito indicado nas provas de 5 e 10 quilômetros. Por que não é indicado numa prova acima disso? Porque um treino de choque para as provas maiores é muito estressante e de repente o cara não vai conseguir ter um período de recuperação. Então esse treino polarizado vai funcionar muito bem na prova de 5 e de 10. 21, 42 não, porque requer uma especificidade do treino, que são os treinos com maiores volumes que não são muito utilizados no treino polarizado. Então, para as provas que não requerem um volume de treinamento muito alto, por ser específico do tipo de prova, como 21, 42, os treinos polarizados vão funcionar muito bem, como é o caso das provas de 5 e 10K. Aí você vai perceber que eu vou te apresentar lá na frente um modelo de treino, um sistema de treino da VO2 Pro chamado Super 5. Ele não é um treino polarizado, mas ele tem a ver com isso aqui, com provas de distâncias curtas por causa da intensidade. Ele é mais para um HIIT running do que para um treino polarizado. E é uma grande oportunidade para você fazer o teu aluno correr mais rápido. Mas tem alguns pressupostos que vamos deixar para falar lá na frente. Não falta pouco. Então ele pode ser aplicado tanto em corredores iniciantes como avançados. Por quê? Porque você consegue ajustar. Por exemplo, a alta intensidade do iniciante é o que ele puder. Então a gente não vai extrapolar grandes condições. Agora o que, é que a gente tem que ter cuidado é o seguinte: o iniciante não vai conseguir fazer uma prova de 10 fazendo polarizado, ele vai fazer uma prova menor. Por quê? Por causa já do efeito de treinamento acumulado que ele tem. Então o que a gente chama de lastro de treinamento, que é o não histórico, que é o quanto esse cara já treinou, conta muito para esses treinos muito intensos, como o Super 5, como o polarizado, que lembrando, o polarizado é um ondulatório. Só que é um ondulatório onde o cara vai treinar uma sessão muito forte na intensidade, na outra sessão muito fraco na intensidade. Uma sessão muito forte na intensidade, na outra sessão muito fraco na intensidade. Aqui, um exemplo do treinamento polarizado. Esse treinamento polarizado são só 6 semanas, então carga pace, vamos lá, 100%, dá o máximo dele. Aí depois, corre um volume maior, uma velocidade menor, uma intensidade maior. Então, mais volume, menor intensidade, aos extremos. E aí, o que você está percebendo aqui no sábado? 5 km para 105%, ou seja, ele vai correr mais rápido do que ele correu na terça. Então aqui você percebe os extremos. Então se você for bater sessão a sessão, você vai perceber uma sessão forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, até o final da semana. Ufa! Falou muito, né? E aqui o que eu fiz? Um resumão. Um resumão para você poder entender essas características. Qual a característica do meso para os modelos linear, pêndulo, bloco e polarizado, e quais as características do micro para cada um desses casos. E agora, rapidamente, que não é rápido, eu vou te mostrar o que eu vou propor para você. Lógico, isso aqui é só a introdução, mas só para você entender e como a gente vai começar a fracionar o nosso trabalho em cima do modelo de planejamento que eu vou te propor pela metodologia VO2 Pro, que é que dá muito resultado. Por quê? É feita para quem corre, quem é de assessoria esportiva. Então, só para você entender o formato do processo. A gente tem o macrociclo, que é o conjunto de mesos. Então, nossa faixa preta aqui é o nosso macrociclo. O macrociclo padrão é o de 3 meses. Dá para trabalhar com de 2, de 4, mas o padrão seria de 3 meses. Então, qual é a proposta? Eu tenho o primeiro macrociclo ali. Eu tenho duas partes amarelas e uma vermelha. O que eu estou querendo dizer com isso? Amarelo é trabalho de base, é prioridade sobre volume. Vermelho é trabalho específico, prioridade sobre intensidade. Então tem uma progressão aqui de 3 macrociclos que eu posso jogar isso ao longo do ano. Seguinte forma, o cara vai treinar a primeira prova de 10 km agora. O primeiro macrociclo para a primeira prova de 10 é o macrociclo 1. Primeiro mês base, segundo mês base, terceiro mês específico. Aí ele vai fazer mais outra prova de 10. Aí eu vou entrar no macrociclo 2, porque já não é a primeira prova de 10. Aí, no macrociclo 2, o primeiro mês é base, o segundo mês é misto. O que quer dizer misto? Eu tenho variações, semanas mais volume, semana mais intensidade. E o terceiro mês é específico, é só intensidade. Aí ele fez o segundo macrociclo. Aí ele vai fazer uma nova prova de 10 com a gente. O terceiro macrociclo ali,
Primeiro mês é básico, segundo mês é específico, terceiro mês é específico. O que você percebe? Os macrociclos vão tendenciando de mais básico para mais especificidade, gerando maior aproveitamento e desenvolvimento da velocidade e utilizando o efeito residual dos macrociclos anteriores. Aqui a gente tem 9 meses de treinamento. Essa é a proposta. Tudo bem, eu posso fazer um macrociclo 1, eu vou mudar para agora, eu estou numa prova de 5. Eu utilizo o macrociclo 1, a primeira prova de 5. Agora eu quero fazer uma prova de 10. Aí eu vou utilizar o macrociclo 1 para 10. Sempre respeitando essa ordem para gerar uma boa base de desenvolvimento do meu corredor. Eu posso, no primeiro macrociclo, não desenvolver tão bem a corrida, mas eu vou dar um lastro para ele, para no segundo ele dar um upgrade gigante, no terceiro ele ter outro upgrade. E isso vai ter uma perpetuidade, vamos fazer uma manutenção desse cara correndo, utilizando o nosso método. E a gente vai saber onde errou, se for o caso, e onde está acertando também, para poder corrigir, porque é importante entender o que está acontecendo lá no feedback. Feedback é um outro ponto que eu vou falar para vocês lá em montagem de planilha. A gente tem 4 etapas da montagem, que o feedback é a 4ª montagem. É a 4ª etapa da montagem. Ufa! Até aí tudo bem? Beleza. Então o que eu estou te mostrando aqui agora? Lembra que eu falei do mesociclo misto? Então aqui vamos focar só em olhar o segundo mês, a coluna do meio. Então eu tenho aqui 3 opções de mesociclo misto, que é aquele laranja. Só que aqui eu estou colocando em verde e amarelo para você identificar o que acontece. Então lá no macrociclo A, eu tenho um misto com menor impacto metabólico. Por quê? Eu estou alternando uma semana intensidade, uma semana volume, uma semana intensidade, uma semana volume. Está sendo alternado. Então tem um processo ondulatório ali, semana a semana. Então não gera tanto impacto no cara. No macrociclo B, eu tenho um impacto metabólico um pouco maior do que o A. Por quê? Eu estou fazendo um combinado de 2 semanas. 2 semanas de intensidade, 2 semanas de volume, aí depois vai para a intensidade. Então eu estou quebrando ali. E no C, eu tenho um impacto fisiológico maior, onde na verdade no C, leia-se 1 mês e meio de base, 1 mês e meio de específico. Então tem as opções de trabalhar. Se for a primeira vez que você vai trabalhar um mesociclo misto naquele atleta, aluno, você utiliza a versão A. Se já for o segundo, você pode utilizar a versão B. Se já for o terceiro ou mais, pode utilizar a versão C. Então tem muita variação de trabalho. Ali, o que você utiliza mais? A e a B, basicamente, não há necessidade. A não ser quando o cara tem um volume de trabalho muito alto, ele é muito antigo, trabalha já há muito tempo com a gente, dá para utilizar a C porque exige um trabalho mais impactante fisiológico, sem gerar tantos volumes e tanta intensidade. Só pela distribuição dos treinos a gente consegue gerar um impacto. Vamos entender que a manipulação das cargas é manipular não só a sessão, manipular como elas são distribuídas para gerar impacto no final da semana e gerar impacto no final do mês. Uma sessão só não gera resultado. O que vai gerar resultado é o microciclo, que é a menor unidade funcional. Por que eu digo menor unidade funcional? Porque a literatura preconiza que é a menor unidade funcional. Porque consegue gerar alguma adaptação, por isso funcional. O meso, onde gera uma adaptação maior, é o macro, onde a gente prepara para a competição. Então tem que respeitar isso. Então trabalhar uma sessão só não gera resultado. Então tem que ter uma combinações de ações para a semana, para o mês e para o macro. Beleza? Então, de uma outra forma, ficaria assim, o macrociclo, então, para iniciantes, para intermediário e para avançados, essa é a proposta. E vamos entender iniciantes para aquela distância, por exemplo, eu já corro 2 anos, mas eu nunca fiz uma maratona, eu sou iniciante para maratona, eu vou trabalhar com maratona. Basicamente é isso. Então, depois de você determinar o tempo de treinamento e as provas, vem a escolha dos tipos de treino e métodos, que é o nosso próximo módulo de trabalho. Então a gente está indo por etapas, então a gente está construindo, vamos dizer, a gente está construindo essa parede por etapas, tijolinho a tijolinho. Beleza? Cara, se tiver alguma dúvida, melhor, meninos, meninas, se tiverem alguma dúvida, deixa as dúvidas aqui embaixo do vídeo, porque percebeu que agora a gente começou a abordar a parte técnica. E aí agora a gente começa a dar um turbilhão de coisas na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa mente. Então é muito importante. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu te respondo o mais rápido possível e dá uma repassada quantas vezes for necessário na videoaula, cara.
Periodização linear, pêndulo, bloco e polarizado. A importância, o modelo de proposta da VO2 Pro. Beleza? Galera, muito obrigado e a gente se vê daqui a pouco por aqui. Tchau, tchau.